Nós estamos nesses dias no tema de rompimentos espirituais, tá certo? Eu acho que é um dos temas mais interessantes que Deus já me deu até agora, que eu creio que quando for na próxima semana vai vir um tema ainda mais interessante. E assim vai. E aqui nós vemos mais um exemplo bíblico de um grande rompimento espiritual. Talvez um dos maiores rompimentos espirituais que houve no Antigo Testamento, onde nós vemos que Elias, o profeta, o tisbita, ele estava sofrendo perseguição de Jezabel e Acabe. Então Elias estava se escondendo há vários dias. Vários profetas de Deus haviam sido mortos. Fora Elias, ainda havia 100 profetas de Deus que Obadias estava escondendo e sustentando com pão e água 100 profetas de 50 e 50. Já se pensava que Elias estava morto, porque ninguém encontrava Elias, ninguém sabia onde é que ele estava escondido. Mas Deus tinha ocultado o profeta Elias diante dos olhos da Jezabel. Deus estava escondendo Elias para no momento certo colocar ele de volta à tona, para Deus operar a sua glória e mostrar que ele é Deus sobre Israel. E neste dia, quando menos se esperava, Elias apareceu para o mordomo de Acabe e disse: vai até Acabe, lá o teu patrão, e diga que eu, Elias, estou aqui aguardando por ele. Então eles marcaram um encontro no monte chamado Carmelo. E ali ele convocou mais 450 profetas de Baal, e ainda mandou chamar mais 400 profetas de Azerá. Então Elias lançou um desafio diante de Acabe e os profetas de Baal, que eram 450, que comiam a mesa de Jezabel. Assim está escrito na palavra do Senhor. Então Elias, Deus desafiando, disse: coloca aqui o sacrifício. Então era 2 bezerros, ficou um bezerro para os profetas de Baal e outro bezerro para Elias. Então Elias lançou o desafio: corta em pedaços o sacrifício e invoca o nome do Deus de vocês, invoca Baal, para que ele desça fogo do céu sobre o sacrifício. E eles acharam boa esta palavra. Então eles prepararam o seu sacrifício e começaram a clamar desde manhã. E eles clamavam por Baal, clamava pelos demônios, mas não havia resposta. Já era meio-dia e ainda não tinha havido resposta. Era passado do meio-dia agora, e eles começavam a se cortar com facas e lancetas. Eles chegavam a derramar sangue dos seus pulsos, como era de costume, para que os seus deuses respondessem. Mas já estava chegando a tarde e os deuses Baal não respondeu nada. Não havia nem fogo, não havia nem chuva, não havia vento, nada acontecia. A palavra que nós acabamos de ler diz que não havia barulho, não havia resposta, não havia ruído nenhum, enquanto eles clamavam pelo seu Deus. Mas Elias, vendo aquela situação, ele disse: agora deixa comigo que eu vou clamar ao meu Deus. Então Elias preparou o seu sacrifício, cortou o bezerro em pedaços. É o texto que nós acabamos de ler. Então Elias colocou sobre o altar, mas antes ele teve que reparar o altar. Observe o que é que a palavra já está revelando. Elias preparou o sacrifício, mas para que Deus mandasse fogo para um sacrifício, era necessário primeiramente que ele consertasse o altar que estava quebrado. Diga para a pessoa que está do teu lado: hoje é dia de descer fogo do céu, mas também é dia de consertar o teu altar. Então naquele mesmo dia, Elias consertou o seu altar. Ele preparou o sacrifício, colocou sobre a lenha.
Então ele pediu que aumentasse o seu altar e pediu que colocasse água a primeira vez. Então colocaram pela primeira vez a água. Então ele pediu mais uma vez que colocasse água. Pela segunda vez colocaram mais água. Então ele insistiu e disse pela terceira vez: coloque mais água sobre este altar. Então pela terceira vez colocaram mais água, de modo que as águas transbordavam sobre o altar de Elias. Eita glória. Então Elias começou a clamar. Quando já estava perto do horário do sacrifício da tarde, assim está dizendo a palavra do Senhor. Então Elias se aproximou do altar e começou a dizer: Deus, para que saibamos que Tu é Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, que Tu é Deus de Israel e que eu sou Teu servo, então envia fogo do céu sobre esse sacrifício, e para que o Teu nome seja glorificado em toda a terra. Então Elias mal terminou a oração e o texto diz que fogo do céu desceu sobre o sacrifício. Fogo consumiu a lenha, o sacrifício. O fogo consumiu as pedras que estavam no altar, as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E o fogo também consumiu toda a água que estava no altar. No 29, sucedeu que passado o meu dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Mas Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. No verso 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. No 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos. Eu vou dizer mais uma vez: vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Acredito que você observou. E ler na unção é outra coisa. Acredito que você observou que Elias estava precisando de um grande rompimento espiritual. Elias estava diante de um grande desafio. Ele precisava romper. Nós podemos ver pela Bíblia que Elias passou por várias situações, que através da vida de Elias Deus operou muitos prodígios, mas nós não vemos antes dessa passagem Elias invocar que Deus derrame fogo do céu e fogo do céu desça. Era a primeira vez que Elias estava pedindo a Deus que descesse fogo do céu para consumir o sacrifício. Então Elias, com toda a sua bagagem espiritual, ele estava agora diante de um novo
novo desafio. Diante de toda a sua experiência, ele estava agora diante de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá. Ele estava diante do rei de Israel, o rei Acabe. Ele estava diante da Jezabel, e todas aquelas pessoas estavam torcendo contra. Não tinha quase ninguém ao lado de Elias, mas só de profeta era 850 que estava torcendo contra Elias. O rei de Israel, o rei da sua própria nação, estava contra ele. A rainha da sua própria nação era contra ele, inclusive ela queria tirar a sua própria vida. Mas Elias, diante de toda a situação ao contrário, diante de todas as vozes que estavam contrárias, diante daquela torcida rival, Elias não perdeu a fé, Elias não esmoreceu, mas Elias disse: coloca mais água, coloca mais água, coloca mais água, porque fogo do céu vai cair sobre a cidade. Mesmo diante de toda a oposição, Elias não desistiu, não desanimou, não desfaleceu, mas a sua fé estava enraizada no poder de Deus. Ele confiava, ele acreditava, mesmo que todos dissessem não, mesmo que profeta de Baal não tivesse conseguido operar o milagre, mesmo que profeta Baal, Balim, Aserá e todo o conjunto de profetas de Baal não tenham podido responder, mas Elias continuou acreditando que Deus naquela tarde ia responder, ia fazer que o mundo não faz, ia fazer que outros profetas não poderiam fazer. Ele ia fazer que todos os deuses de todas as cidades não conseguiriam fazer. Então Elias clamou e Deus respondeu. Deus respondeu. E no momento que fogo desceu do céu, todas aquelas pessoas, mais uma vez eu digo, era 850 profetas. As arquibancadas da torcida, ao contrário, estava superlotada. Eu fico imaginando eles vendo o dia todo os profetas de Baal clamando por fogo, desde de manhã até o horário do chá da tarde, sacrifício da tarde, vou chamar de chá da tarde. E até o chá da tarde não havia resposta, não havia ruído, não havia barulho, não havia atenção alguma. Então eu fico acreditando que toda aquela torcida que estava ali naquele lugar, desde a manhã estava ali naquele estádio. Então todas as pessoas que estavam desde cedo naquele lugar, já tinha passado a manhã, já tinha passado o horário do almoço, já tinha passado o sono da tarde, já estava na hora do lanche das 4 horas da tarde, mas nada tinha acontecido, nenhum mover sobrenatural, nem fantasma tinha aparecido, nada tinha acontecido, mas tinha alguém ainda que estava de pé, estava acreditando, tinha alguém ainda que estava cheio de Deus, tinha alguém ainda que mesmo diante da fadiga do dia inteiro, ainda ele tinha azeite na botija. Enquanto todos estavam desfalecendo e cansados, já tinha passado das 4 horas da tarde, já estava quase chegando a noite. Elias clamou e fogo do céu. Agora imagine comigo, toda aquela multidão vendo fogo descer do céu e queimando o sacrifício, queimando a lenha, o fogo queimando água. Onde é que já se viu isso? O fogo que desce do céu, ele queimou até a água. E agora aqueles rostos que estavam desfalecidos, aqueles rostos que estavam desanimados, aquelas pessoas, os profetas de Baal que estavam frustrados, aquelas pessoas que estavam ali cansadas pelo dia que passaram ali naquele lugar no sol quente, e agora esses mesmos rostos tiveram que cair sobre o chão e dizer:
estavam desanimados, estavam desacreditados, não acreditavam mais no sobrenatural. Mas quando eles viram o operar de Deus, então um grande rompimento espiritual aconteceu. Quando o fogo do céu desceu, Elias rompeu em fé e Deus enviou resposta. E quando aconteceu aquele rompimento espiritual, olha o que foi que aconteceu. Depois de um grande rompimento espiritual, depois que uma grande fonte de água ela irrompe, então outras fontes menores começam a irromper nas proximidades. E as outras fontes que romperam na extremidade são as pessoas agora que caíram sobre os seus rostos. Eram pessoas que eram da oposição, eram pessoas que acreditavam em deuses falsos, e agora eles teve que dizer: só o Senhor. Imagina agora a multidão clamando em alta voz, como se fosse num coral. Uma voz de um grande coral agora estava bradando sobre o Monte Carmelo. Ele estava no cume do monte, e uma grande voz, como de um só povo, começava a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Um avivamento acontecia naquele lugar. Um avivamento acabara de descer sobre Israel. Na monte eles estavam clamando, e Deus enviou a resposta, e pessoas se voltaram para o Deus verdadeiro. Pessoas que adoravam Baal agora estavam adorando a Deus. Ora estavam esperando por Baal, agora já estavam adorando a Deus. Sabe o que é isso? É rompimento espiritual. Sabe o que é isso? É avivamento do Espírito Santo. É isso que acontece nos grandes rompimentos espirituais. É isso. Tem que ter fé, tem que confiar, tem que ter respaldo com Deus. Elias tinha crédito com Deus. Para ele ter tanta confiança, ele sabia que estava na posição com Deus. Para ele ter a plena certeza que mesmo já quase no final do dia, Deus ia enviar fogo a ponto de consumir até a água. Então Elias tinha plena certeza na intimidade e na comunhão que ele tinha com o Senhor. Ele tinha certeza que ele estava agradando a Deus. Ele tinha certeza que não estava vivendo uma vida de pecado. Ele tinha plena certeza que ele não estava vivendo uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Para ele ter coragem de clamar por fogo do céu diante de uma multidão tão grande, ele tinha certeza que ele estava andando na santidade de Deus. Para Elias ter tanta confiança no Deus, para ele acreditar que fogo ia descer diante daquelas pessoas, ele sabia que ele estava ok com Deus. Ele sabia que tinha cumprido todos os seus votos. Ele sabia que não estava devendo nada em termos de aliança de voto. Se Elias tinha aliança com Deus, ele sabia que estava em dia com a sua aliança. Ele sabia que estava em dia com seus votos. Para ele ter tanta confiança, tanta certeza que Deus não ia deixar ele envergonhado. Estava tudo ok. Ele sabia que a ficha estava limpa. Tem que ter ficha limpa. Se a sua própria consciência ela condena, ainda mais Deus. Ei, mais uma vez eu vou dizer: se a sua própria consciência lhe condena, avalie Deus que é santo. Ei, mas nesse dia Elias estava com a consciência limpa.
A sua consciência não lhe condenava. Neste momento não veio nenhum pecado à sua mente que pudesse impedir de Deus operar. Nesse dia não veio nenhum pecado à lembrança que pudesse atrapalhar a sua fé. Estava em dia. Ele sabia que estava perdoado. Ele sabia que estava redimido. Ele sabia que estava em dia com Deus. Ele sabia que estava com as vestes limpas. Ele sabia que estava em dia com a sua vida de oração. Ele sabia que tinha passado a madrugada orando. Ele estava de consciência limpa porque ele sabia que estava jejuando. Ele olhou, eu passei a madrugada orando. Eu tenho certeza que se Elias nesse dia tivesse passado a madrugada dormindo, ele não teria essa confiança, essa ousadia. Por quê? Porque quando nós estamos em falta com Deus, a nossa consciência nos acusa. Eu fico imaginando se Elias nesse dia tivesse passado a noite dormindo e roncando de barriga cheia. Quando fosse no outro dia, diante de 450 profetas de Baal, na hora do desafio, a primeira coisa que o diabo ia acusar: ei, mano, tu passou a noite foi dormindo e roncando. Tu passou a noite dormindo, roncando, comeu um prato dessa altura meia-noite, quando acordou de manhã foi comer um x-tudo com café com leite, com abacatada, com pirão e caldo de cana, e agora quer que desça fogo do céu. Era a primeira coisa que o diabo ia falar na mente de Elias. Mas ele estava no óleo, eu tenho certeza. Para ele ter essa ousadia toda, ele estava no azeite, eu tenho certeza. Para ele ter essa ousadia toda, ele tinha orado naquela madrugada, eu tenho certeza. Eu tinha certeza que Deus tinha dado revelações para ele naquela madrugada. Eu tinha certeza que naquela madrugada de oração ele teve visões de vencendo batalha. Eu tenho certeza que naquela madrugada de oração Deus fez uma visitação em Elias, e Elias agora estava com a vitória garantida. Existe uma frase que eu sempre me lembro. Eu li uma frase uma vez que dizia o seguinte: se nós fracassarmos na oração, nós fracassaremos em todas as frentes de batalha. Mas se nós vencermos na oração, venceremos em todas as frentes de batalha. Porque em Deus todas as vitórias estão garantidas. Em Deus. Em Deus. Vou dizer mais uma vez essa frase. Se você não copiou, eu vou te dar mais uma oportunidade. Se nós fracassarmos na oração, ou seja, se nós fracassarmos de joelho em nossa casa, no nosso quarto, provavelmente fracassaremos nas frentes de batalha. Mas se nós vencermos de joelho dobrado no lugar secreto, também nós venceremos as frentes de batalha. Ou seja, se nós vencermos no lugar secreto, também nós venceremos nas vias públicas da vida. Quem é que está copiando isso? Dá um glória para Jesus. A nossa garantia não está nas nossas próprias forças, não está nas pessoas. A nossa garantia não está naquela pessoa bajuladora. A nossa garantia está em Cristo, quando nós oramos. Eu vou repetir a última frase que eu falei antes dessa, ela é muito importante. Se nós vencermos em oração no lugar secreto, nós venceremos nas vias públicas da vida. Olha aí. Se você vencer de joelho dobrado lá no pé da tua cama,
No dia seguinte, tu vai vencer aquela batalha. Se você fracassar no lugar secreto, ou seja, eu vou orar, vou dormir só um pouquinho, quando for daqui a meia hora eu acordo para orar. Aí chega a meia hora, não, eu vou botar para despertar daqui a meia hora. Aí desperta, não, eu vou dormir mais um pouquinho. Aí dá 5 da manhã. Aí você se levanta com aquela cara de quem chupou limão. Você se levanta com aquela boca com gosto de guarda-chuva às 5 da manhã. Nem se sem escovar os dentes, você dobra o seu joelho, ora 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e começa a dormir de novo, e começa a roncar e babar e sobre a sua cama. Aí o que acontece? Descrevi tudo o que acontece na vida das pessoas de oração. Fracassou. Aí quando você acorda, é 7 da manhã, tá de joelho, com a cara na cama, toda amassada, com o rosto todo amassado. Agora não dá mais tempo, tenho que sair para trabalhar. Fracassou na oração. E de novo. E o pior, quando é de novo. E se repete, e se repete, e se repete. Aí quando a pessoa chega lá no trabalho, aí lá vem os profetas de Baal desafiar. E aí, cadê os Elias deste tempo? E aí, agora você vai ter que clamar por fogo do céu. Mas aí na hora de clamar por fogo do céu, tu vai se lembrar que na tua oração com 3 minutos tu dormiu que babou. E quando você acordou já era tarde. E aí Satanás vai buzinar no teu ouvido. Tu lá pode nada, tu nem orou. Tu fracassou na madrugada, agora quer vencer nas vias públicas da vida. Mas o cabra e a cabra passaram a noite orando. A pessoa chegou de madrugada, ela disse: eu vou orar. Porque tem gente que diz assim, antes de dormir: eu vou dormir, mas antes de dormir eu vou orar. Vou dar uma oradinha aqui antes de dormir. Ah, meu Deus. Mas quando a pessoa diz: não, hoje eu vou orar, depois de orar, quem sabe se der tempo eu vou dormir. A história é outra. Eu vou orar. É diferente da pessoa que quando vai orar na madrugada, ela vai vestir sua roupa de dormir para orar. Vai fazer um mingau para comer um mingauzinho antes da oração. Veste a sua roupa toda de dormir para orar. Para orar. Você jura que a pessoa está indo para um piquenique, vai orar. Aí não ora 10 minutos. Já orei, agora eu vou dormir. Então você não foi orar, você foi dormir. Você foi orar para dormir. Deus não está procurando pessoas que vão orar para dormir, mas Deus está precisando de pessoas que vão orar. Grandes homens e mulheres de Deus no decorrer da história da humanidade são homens que fizeram história na presença de Deus através da oração. Está pensando que a oração é coisa só da irmãzinha do ciclo de oração, da senhorazinha de coque do ciclo de oração? Não. Grandes mestres, grandes psicólogos, grandes homens formados, grandes pessoas que fizeram história no passado, muitos deles eram homens e mulheres de oração. Está pensando que Lutero era doidinho? Lutero é uma pessoa que tinha estudos. Lutero era uma pessoa que falava vários idiomas. Lutero é uma pessoa que era formada.
Lutero era uma pessoa que tinha conhecimento. Lutero era uma pessoa que era convocada para participar das reuniões políticas da sua época. Lutero era uma pessoa que era convocada para participar das principais decisões da sua geração. Mas ele era homem de oração. Se você for estudar a vida de Lutero, você vai ver que sempre antes de uma grande reunião que ia tomar decisões na sua nação, ele passava a madrugada orando. Antes de se reunir com grandes políticos da sua geração, ele passava a noite em vigília. Aí hoje, a nossa geração pensa que oração é só coisa da irmãzinha do ciclo de oração, da senhorazinha de coque, né? É coisa de pessoas idosas que vão ficar orando. Hoje as pessoas têm essa consciência erradíssima. Oração é para mim e para você. Oração é para os jovens. Oração é para os adolescentes. Crianças já têm que se habituar a ter uma vida de oração. Estava pensando que Elias era doidinho na sua nação, era? Estava pensando que Elias era só o líderzinho do ciclo de oração da sua subcongregaçãozinha? Não. Elias participava da política do seu tempo. Elias era conhecido como autoridade do seu tempo. Autoridades, antes de tomar decisões, convocava os profetas, homens e mulheres de oração. Israel, durante toda a sua história, antes de tomar qualquer decisão, eles convocavam o profeta daquela geração. Porque os profetas, além de ser pessoas que oravam muito, eram pessoas que tinham conhecimento. Eram pessoas que tinham estudo. Mas o estudo e o conhecimento não quer dizer nada. Eu estou dizendo isso para você entender que enquanto tem muitas pessoas que tinham tudo para se achar o sabidão, o inteligente, o doutorzão, eles passavam a noite debruçados sobre os seus rostos para conseguir uma vitória no dia seguinte. Enquanto pessoas hoje que deveriam ser totalmente dependentes de Deus, elas negligenciam a oração. E até quando nós vamos parar para entender que nós somos feitos para ser dependentes de Deus? Nós somos projetados para ser dependentes de Deus. Por que tu acha que tu tem necessidade de se alimentar de manhã, se alimentar às 10 da manhã, se alimentar a meio-dia, às 4 da tarde, se alimentar às 7 da noite, muitas vezes se alimentar até meia-noite, dependendo da pessoa? Por que tu acha que tua carne, se tu levar um corte aí, se uma unha tua ficar cravada e tu não tratar, passar um remédio, um metiolate, um curativo, dentro de poucas horas a tua carne do teu pé está podre? Basta a unha cravada para a carne apodrecer em poucas horas. E se não cuidar, os tapuru toma de conta. Por que é que você acha que Deus fez o ser humano assim? Para que o ser humano entenda que nós somos dependentes de Deus. Depois que morre, se não enterrar em pelo menos 24 horas, a caatinga vai subir. Só tem 24 horas para enterrar. Se despede logo. Depois de 24 horas, se não tiver embalsamado, a caatinga toma de conta. Por que é que Deus fez o ser humano assim? Para o ser humano entender que nós somos dependentes dele. E se nós não somos dependentes dele, nós temos que ter uma vida de devoção. Temos que ter uma vida diária de oração. Oração também é uma maneira de você dizer para Deus que depende dele.
Todas as vezes que o ser humano dobra o joelho, é uma maneira de dizer: Deus, eu dependo do Senhor. E quantas crentes vão dormir e não se ajoelham, não falam com Deus, não agradecem, e querem respaldo, querem unção, querem crédito, querem transportar os montes, querem ressuscitar os mortos, querem descer fogo do céu. Mas essa é uma igreja que ela nasceu do coração de Deus para preparar os remanescentes. Vai preparar os remanescentes. Nós estamos vivendo essa geração. Dessa geração que eu estou dizendo é vocês aqui. A fila anda. Se você vier daqui a um ano, você vai ver que tem um monte de gente diferente. Por quê? Porque a fila anda. Porque Deus renova o arado. Mas quem está na oportunidade hoje é você. Diz para a pessoa que está do teu lado: a oportunidade hoje é sua. Mais uma vez eu digo: você tem que viver um rompimento espiritual na sua vida urgente. Você tem que passar por um rompimento espiritual na sua vida urgente. Você não pode continuar mais nessa mesmice. Você não pode continuar mais nessa humilhação. Você não pode mais viver nesse cotidiano. Você não pode entrar 2024 do mesmo jeito, da mesma forma. Você não pode se permitir que você vá desfechar 2023 com essa mesma vidinha espiritual. Não aceite. Não aceite. A vitória é daqueles que têm fome e sede de mudança. O que vai te levar a tomar decisões radicais por uma mudança de vida é o teu desespero por Deus. O que vai te conduzir a uma mudança radical nas áreas de tribulação da tua vida vai ser a tua fome por Deus, a tua sede pela tua presença. O que vai fazer mudar esta situação da tua vida, vai mudar de uma maneira, mais uma vez eu digo, de uma maneira radical, vai ser o grau de comprometimento com a tua próprio estado. Eu vou dizer mais uma vez: o que vai fazer tu crescer, o que vai fazer a tua vida melhorar, vai ser o grau de comprometimento que tu tem com a tua própria vida. Com a tua própria vida é o grau de comprometimento de tu ter uma coisa, viver coisas melhores em Deus. Vai ser o teu grau de comprometimento com o Senhor, para que Ele se levante e mude essa situação. Mas isso só vai acontecer para aqueles que estão desesperados. E esta palavra que Deus me dá inspiração hoje é para despertar a fome, para despertar a sede no teu coração, para te acordar, para despertar um desespero santo na tua alma, de modo a você buscar a mudança de vida em Deus hoje. Hoje é dia 7 de dezembro. Só está faltando 23 dias. Só está faltando 23 dias para terminar 2023. 2023 tem que encerrar como um ano diferente na tua vida. 2023 ele não pode encerrar sem você ter visto que foi um divisor de águas para a sua vida. 2023 não pode acabar sem esse ano ser o grande ano da tua vida. Ainda falta 23 dias. Elias viveu um rompimento espiritual apenas em um dia. Elias passou por um rompimento espiritual em apenas uma madrugada de oração. Elias viveu um momento
de rompimento espiritual, quando ele fez uma única, simples e humilde oração. Ele disse: Senhor Deus, envia fogo do céu e mostra que eu sou teu servo e que tu é Deus sobre Israel. E fogo do céu desceu e mudou a vida, a história de Elias para todo sempre. Fica de pé. Só quem quer mudança, só quem quer receber. Uma unção de Deus está neste lugar. Uma unção de quebra, de rompimento espiritual está neste lugar. Uma unção que irá romper as águas está neste lugar. Você vai romper e vai sair dessa opressão maligna. Você vai irromper e vai sair desse peso espiritual. Você vai prevalecer em Deus e você vai ver o sobrenatural na sua vida. Esse estado fúnebre que está dentro da tua casa não vai prevalecer. Esse estado, até parece que morreu alguém dentro da tua casa, não pode prevalecer. Esse cheiro de defunto, de morto que está dentro do teu lar, não pode prevalecer. Esta sepultura que está aberta, ela terá que ser fechada. Ai, que a Soriaca, Piarapia. O inimigo disse que ia te matar. Ele disse que ia ceifar a tua vida e não ia tardar. E você tem sentido um espírito de morte cercando. Ai, que eu sou que andarebe a súpia. Você está vivendo medo, pavor e síndrome do pânico. Você perdeu a paz de dia e perdeu a paz à noite. Mas eu te digo que tem uma glória de Deus aqui. Eu te digo que tem uma unção do Todo-Poderoso aqui. E é uma unção de rompimento. Ei, entenda que se essa unção romper, se você romper através dessa unção que está presente, você vai triunfar sobre esta morte. Essa morte espiritual, essa morte física não vai prevalecer. Essa morte da tua alma, a morte da alegria. Ei, tu tinha alegria, agora tu não tem mais. Ei, tu perdeu a tua paz, tu perdeu a tua alegria, tu perdeu ânimo, perdeu a vontade de viver, perdeu o sentido da vida para você. Ei, que te cadarabasapia.